Olá, galera. Estamos aqui mais uma vez para dar sequência com o nosso segundo vídeo dentro da Conferência Internacional para Treinadores de Futsal. Eu sou Mariana Novaes, professora de Educação Física e atleta também. Vamos continuar trabalhando a categoria gênero aplicada ao futsal, na tentativa de desconstruir estereótipos no trabalho com as mulheres. Para isso, então, após a gente ter abordado alguns conceitos na aula anterior, a gente vai falar na aula 2 sobre o ser mulher, corpos, identidades e sexualidades. Então, já sabemos que sexo é diferente de gênero, hoje vamos aprender um pouco mais também sobre a sexualidade, mas o principal objetivo da aula é que a gente entenda que o que a gente chama de trinômio, sexo, gênero e sexualidade, não tem uma relação linear de causa e efeito entre um e outro, e que também eles não correspondem a padrões binários. O que isso significa mais na prática? Vamos ver essa tirinha aqui. Uma pessoa está adentrando um portão e o funcionário lhe diz: o senhor não pode entrar assim. Senhor, a pessoa questiona. E aí o funcionário reformula: a senhora não pode embarcar assim. Senhora, mais um questionamento. Então, ele decide mudar, né, a abordagem para talvez uma linguagem mais universal. É proibido embarcar assim. Assim, essa pessoa questiona até mesmo esse termo. O que isso quer dizer? Para essa pessoa que está adentrando esse local, assim não significa absolutamente nada, porque ela nada mais está expressando a identidade dela da maneira como ela acha adequada ou como se sente melhor. Por outro lado, né, o funcionário, ao ver talvez as características físicas dessa pessoa, o interpretou, o significou enquanto um homem, uma pessoa do sexo biológico masculino. Só que aí, diante do questionamento, ao observar as roupas, os acessórios, né, que são coisas que carregam sentidos e significados relacionados ao gênero, e aí, voltando à nossa aula, isso são construções sociais e históricas, ele então já ressignifica aquilo e fala: não, a senhora, já entendendo que, mesmo que fosse, né, um homem nascido com o órgão genital masculino, pode se expressar e ter uma identidade de gênero dita feminina. Mas ainda assim, né, essa pessoa questiona, assim como, o que isso quer dizer? Então, isso vai demonstrar para a gente, né, que esse trinômio ele precisa ser quebrado no sentido da gente parar de querer já estabelecer na nossa mente, né, relações de causa e efeito entre um e outro e transferir isso para o dia a dia, para poder querer pressupor, né, o que a pessoa A ou B vai poder ser capaz ou não de fazer, ou se ela é mais apta ou menos apta, simplesmente pelo seu sexo ou pelo seu gênero, ou também, né, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa coisa da sexualidade. Então, a gente precisa, inclusive, reformular também o que significa sermos mulheres, e aí já no plural, porque a gente precisa entender, né, no nosso trabalho, que existem várias formas de se expressar isso, existem várias maneiras de carregar o significado do ser mulher, que muitas vezes é associado a 4 principais pontos que eu vou tentar combater com vocês nessa aula, que estão aqui. Primeiro, a questão de, por atrelar, né, a questão biológica do sexo, se coloca as mulheres como sendo sexo frágil. E isso pode vir a prejudicar também o nosso trabalho dentro do futsal. Outra questão é tentar encaixar a mulher como única, singular, dentro de um padrão de feminilidade que é rígida, que é fixa, que não permite a ela ressignificar aquilo de algumas formas ou se expressar fora de um padrão que está determinado pela sociedade. Em terceiro, muito sério também, é a questão de se objetificar e sexualizar o corpo da mulher o tempo todo, colocar em evidência seus atributos físicos em detrimento, né, de suas outras competências. E também, por último, o estereótipo que se é colocado em mulheres que se envolvem em práticas corporais, principalmente, que foram tidas como masculinas ao longo da história, esse estereótipo da homossexualidade. Por que, né, que a gente fala principalmente dessas 4 coisas? É o que está mais no senso comum, mas que mesmo os profissionais de educação física, treinadores, treinadoras, professoras ainda levam isso muito para a prática quando a gente vai estimular, né, meninos e meninas, um pouco do que a gente falou na primeira aula.
Novamente, fazendo a experiência no Google, ao digitar mulheres e futebol, a gente vê quais associações são feitas. E eu vou mostrar para vocês, com base nessas imagens, os 4 estereótipos que eu falei antes. Né? A gente associa aí a cor rosa, o salto alto, o batom, aparece uma mulher em um pódio, né, ao lado de uma bola e de uma cerveja. E o que a gente pode ver, então, que as pessoas ainda têm como estereótipo relacionado às mulheres e ao futsal ou ao futebol? Tá? Primeiro, a questão do sexo frágil. A gente não vê como, se a gente digitar homens no lugar de mulheres, não são veiculadas, né, na mídia muitas imagens de liderança, coragem, virilidade, conquistas. Se vocês mudarem o termo mulheres por homens no Google, vocês vão comprovar isso que eu estou dizendo. Segunda coisa, associa-se a um padrão rígido de feminilidade de que, para ser verdadeiramente uma mulher, você pode até jogar bola, mas você não pode abandonar o salto alto nem o batom. Estou aqui dizendo que tem que ser assim? Não estou defendendo isso. As mulheres, né, podem e devem ser, usarem, se expressarem da maneira como achar melhor. Estou justamente dizendo, né, que essa associação a esse ideal de feminilidade que é hegemônico, né, ou seja, que é válido para todas as mulheres, ele não tem que ser uma exigência, né? Terceiro que a gente falou, objetificar e sexualizar o corpo dessa mulher a todo momento, porque tem uma mulher em um pódio relacionado, né, a esse esporte. A gente precisa questionar isso. Várias vezes na mídia a gente vê notícias de assédio ou até mesmo coisas que as pessoas acham que estão elogiando, colocando ali em evidência o atributo físico, ao invés de reconhecer os feitos daquela mulher dentro de quadra, por exemplo. Isso é problemático, isso não é motivador. E por último, a questão também da homossexualidade que acompanha muito as mulheres, né, nessa trajetória, porque se associa à prática de um esporte que tradicionalmente foi construído e, né, e muito mais vivenciado por homens, a questão da orientação sexual, ainda com base naquele trinômio que eu falei, que é o que a gente quer quebrar. Tá? E isso traz muitas consequências negativas para o trabalho dentro de quadra. Vou falar com exemplos mais práticos delas na nossa terceira aula, mas já fica aqui o que pode vir a acontecer. Se você tem aquela atleta sua como do sexo frágil, pode haver uma falta de confiança mútua. Você não exige tanto dela, ela também, ao perceber isso, pode não comprar muito a sua ideia, tá? Porque já vê na sua postura que você não confia que ela seja capaz, às vezes, de determinados feitos em função de considerá-lo como sexo frágil. Segundo, pode haver também uma sensação de não pertencimento por parte daquela aluna atleta ao seu trabalho, pela linguagem que você utiliza, né? Ou às vezes até mesmo por alguns termos que você fala, ou ditados populares, né? Que muitas vezes são estereotipados, principalmente em relação aos gêneros, então é importante ter cuidado com isso. A questão da objetificação, né, do corpo da mulher, por exemplo, também, que é o terceiro que a gente citou, pode gerar constrangimentos, e isso pode ser interpretado também como violência, porque a violência não é só física, né? Ela também pode ser a simbólica, como vocês já sabem, e isso pode culminar até em questões legais, de denúncias, enfim, algo que tem que se tomar também bastante cuidado. Basicamente também porque é uma questão de respeito, né? E isso eu não vou nem entrar no mérito. E por último, mais relacionado também à questão do estereótipo da homossexualidade, se você, enquanto, né, treinador, treinadora, não domina os conhecimentos que a gente está tentando compartilhar aqui e determinados argumentos, isso pode comprometer até o olhar de potenciais patrocinadores. Não por essa questão estar ali muito presente no futsal das mulheres, mas porque você, né, não sabe nem mesmo perante as meninas lidar com isso, quem dirá, né, se colocar de repente quando alguém chegar para querer investir ali no seu trabalho, você saber questionar e se posicionar em relação a isso, no sentido sempre, né, de defender a subjetividade e a liberdade da sua atleta. Então, concluindo, né, o ser mulher, ele é plural. Isso é importantíssimo que vocês tenham em mente. E
tenham em mente também, deixo essa imagem como um exemplo, até como um gancho para a nossa próxima aula. Vocês tenham em mente que o conhecimento transferido para a prática, tudo isso que a gente está discutindo, vai trazer bons resultados para vocês. Trago o Fernando, que vai estar com vocês também abordando outros conteúdos, que atua com o futsal de mulheres e também de homens, e é um exemplo de quem se apropriou dessas temáticas que a gente está tratando, levou isso para a prática, com certeza vai ter testemunho positivo para poder dar. Então, na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre o futsal de mulheres, já tentando falar a mesma língua, para que todo mundo possa colher bons frutos aí depois de ter assistido a essas aulas. Mais uma vez, então, obrigada, a gente se vê na aula 3.